Nesse clipe, a gente vai estudar o método da efetividade NUT. É um método alternativo ao método que nós vimos anteriormente, o método da média logarítmica da diferença de temperaturas, e ele tem a vantagem de ser um método adimensional, né? Na verdade, as equações que compõem esse método são exatamente as equações utilizadas anteriormente no método do ΔTLM. Mas o fato dele ser um método adimensional, né, de nós adimensionalizarmos essas equações, ele vai trazer algumas vantagens que nós vamos discutir ao longo desse clipe e dos próximos. Tá? Então, na hora de definir o método, né, é importante definir as variáveis principais, né, que são a efetividade e o NUT. Né? Então, a efetividade de um trocador de calor, ela é basicamente um indicador do seu desempenho térmico. E nós vimos essas definições de efetividade anteriormente, inclusive em outras disciplinas também, né? Quem fez termoaplicada comigo viu lá a definição da efetividade do trocador de calor que faz o aquecimento do ar no ciclo a gás, né? Então existia um regenerador naquele sistema, e aquele regenerador tinha uma efetividade, né? O seu objetivo era utilizar os gases quentes da descarga, que iam ser descartados, né? Para pré-aquecer o ar que ia entrar no compressor do ciclo de turbina a gás, certo? Tá? Então a gente já viu esse conceito anteriormente. Ele é definido por essa equação aqui, ó, tá? Por essa expressão que define a efetividade como sendo uma relação entre a taxa real de calor que é efetivamente trocado, né, no trocador de calor, e a máxima taxa de calor possível para aquele trocador de calor. Então, obviamente, a efetividade vai estar entre 0 e 1. Tá? Só que como a gente agora a partir de agora já conhece um pouquinho de trocadores de calor, né, nós temos como afirmar que essa taxa de transferência de calor máxima possível, né, ela pode ser obtida quando nós temos um trocador de calor do tipo contracorrente, que é o que tem o melhor desempenho, como nós vimos anteriormente, né, comparativamente ao trocador de correntes paralelas com as mesmas características, só que, nesse caso, esse trocador tem um comprimento infinito, ou seja, tem uma área infinita, certo? Tá? Então, é o trocador de calor contracorrente com uma área de troca tendendo ao infinito. Né? E aí nós temos basicamente dois casos. Tá? Um caso em que a taxa de capacidade térmica da corrente quente é menor do que a taxa de capacidade térmica da corrente fria, e o outro em que a taxa de capacidade térmica da corrente fria é menor do que a taxa de capacidade da corrente quente. Né? Então, notem que nos dois casos nós temos, né, à medida que a área vai para o infinito, né, os perfis de temperatura se tocando, certo? Tá? Aqui nesse caso, né, eles se tocam nessa extremidade, e aqui nesse caso eles se tocam nessa extremidade aqui. E o que acontece é que o, a corrente, né, seja ela quente ou fria, que possui a menor taxa de capacidade calorífica, no caso dessa figura aqui, a corrente quente, né, aqui tem a menor, ela vai experimentar a maior diferença de temperatura entre a entrada e a saída. Né? Isso porque vale para cada uma das correntes a igualdade entre os produtos C ponto, né, que é M ponto CP, vezes a diferença de temperatura entre a entrada e a saída daquela respectiva corrente, certo? Então, se o C1 é menor, ele obviamente vai experimentar a maior variação de temperatura, né? E aí no caso o C2 sendo maior, nesse caso aqui, a sua variação de temperatura vai ser a menor. Tá? Aqui acontece o contrário, né? Como o C2 é a menor taxa de capacidade térmica, né? A variação de temperatura da corrente 2 vai experimentar a maior variação. Né? E aí no caso
nesse caso aqui, de C1 ser menor e a variação de T1 ser maior, é como se a temperatura 1 ela fosse buscar na saída, na sua saída, a temperatura da entrada do outro, né? E aqui ocorre exatamente o contrário. O 2, como é a variação de temperatura da corrente fria 2, como é a maior, da mesma forma, ela vai buscar a temperatura da saída da corrente 1, que é localizada nessa extremidade aqui. Tá? Então, sempre que é a maior variação de temperatura, vai buscar na sua saída a temperatura de entrada do outro. Né? E aí nós temos, né, aqui dito que a corrente 1 experimenta o maior ΔT, a corrente 2 experimenta o maior ΔT. Aqui nós temos perfis convexos e aqui perfis côncavos. Tá? O que dita essa convexidade ou concavidade dos perfis? Vocês devem se lembrar que naquela primeira equação diferencial, lá no método do LMTD, né, do ΔTLM, que nós fizemos, no primeiro slide que continha as equações para os diferenciais de temperatura, né, DT1 e DT2, e aí nós fizemos a subtração deles para achar o D de T1 menos T2. Né? No caso do trocador de calor contra corrente, os dois termos, né, de T1 de DT1 e DT2, eles tinham sinais opostos, certo? Então, o fato deles terem sinais opostos, né, eu não quero voltar nos slides aqui para não provocar uma variação aqui no que a gente está vendo, mas vocês podem voltar nos slides e ver isso. Né? O DT1 ele era, se não me engano, à medida que se avançava, ele era menor que zero, porque o 1 esfriava, né? E o 2 ele também tinha um sinal negativo, ou seja, isso provocava dentro de um parênteses, né, quando a gente fazia uma operação, dentro do parênteses ficava 1 sobre C.1 menos 1 sobre C.2. Né? E aí, dependendo de quem tem o maior C1 ou o maior C2, o sinal que fica dentro desse parênteses ele é positivo ou negativo. Isso faz com que o perfil possa ser côncavo ou os perfis possam ser côncavos ou convexos. Tá? Então isso é mais como uma curiosidade, né, nesse momento, do que algo que possa fazer alguma diferença em termos de conta. Tá? Mas só voltando aqui, né, ao que realmente importa, né, então a corrente 1 experimenta o maior ΔT quando o C.1 é menor. A corrente 2 experimenta o maior ΔT quando o C2 é menor. Em ambos os casos, a máxima variação de temperatura experimentada por uma corrente é T1in, ou seja, a temperatura de entrada do quente menos a temperatura de entrada do frio, certo? Porque, né, nesse caso, a temperatura de saída do quente vai coincidir com a temperatura de entrada do frio e vice-versa aqui. Então, a maior variação de temperatura, né, experimentada por alguma corrente vai ser a diferença entre as temperaturas de entrada. Então, aquela taxa de transferência de calor máxima, né, que pode ser trocada, ela vai ser o produto desse ΔT máximo, né, vai ser o produto desse ΔT máximo com o seu C ponto, né, a sua taxa de capacidade calorífica correspondente, que para essa situação aqui é o C1, né, ou seja, é o menor, e para essa situação aqui é o C2, ou seja, é o menor. Então a gente vai poder escrever que o Q máximo é o produto do ΔT máximo vezes o C ponto mínimo, certo? Tá? Então, aquele Q máximo vai ser calculado dessa forma. Eu tenho o ΔT máximo, que é a diferença de temperatura entre as correntes, e o C ponto que multiplica ele é o menor dos dois. Tá? Então, onde T máximo é T1in menos T2in, e o C mínimo é o mínimo de C1 e C2. Tá bom? Aí o nosso livro ele mostra até uma pergunta por que o Q máximo não é C máximo vezes ΔT máximo. Né? A resposta é que isso violaria a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então a gente pode ver isso aqui. Né? Pela conservação da energia,
nós temos essa igualdade, ou seja, C.1 T1in menos T1out é igual a C.2 T2out menos T2in, certo? Tá? Se, por exemplo, C máximo fosse igual a C2, e se fosse possível que T1in fosse igual a T2out, né? O que a gente sabe que não é verdade, olhando pelo slide anterior, né? Então, T1in menos T1out seria igual a C2 sobre C1 T1in menos T2in, né? E como esse cara aqui é maior que 1, certo? O que a gente teria seria T1in menos T1out ser maior do que T1in menos T2in, o que é impossível porque daria um T1out menor do que o T2in, obviamente violando a segunda lei da termodinâmica, né? Porque a temperatura de saída de uma corrente não pode ser menor do que a temperatura de entrada da outra corrente, certo? Tá? Então isso é impossível. Então, de fato, o Q máximo ele é igual a C mínimo vezes o ΔT máximo, tá? Tá certo? Então, dessa definição, né, da efetividade, nós temos, né, a nossa definição de efetividade é epsilon é igual a Q sobre Q máximo, né? Ou isolando aqui no caso o Q e substituindo o Q máximo por C ponto mínimo vezes ΔT máximo, nós temos que a taxa de transferência de calor ela é definida como um produto da efetividade vezes C ponto mínimo sobre ΔT máximo. E aí nós podemos escrever isso aqui de duas formas, né? O Q, né, ele pode ser C1 T1in menos T1out, né? E aí dividido pelo C mínimo ΔT máximo, ou eu posso pegar esse Q aqui, né, e escrevê-lo como C.2 T2out menos T2in, certo? Tá? Então vale as duas coisas. Se no caso C1 for o mínimo, eles vão cortar, né? Se C2 for o mínimo, esse aqui vai cortar e eu tenho a efetividade definida em função de temperaturas, tá? Então, para qualquer trocador de calor, né, esses dois autores aqui, que são de fato os pais desse método, né, da efetividade inútil, eles mostraram que a efetividade ela depende exclusivamente, é uma função exclusiva do NTU, né, que a gente já sabe quem é, que é uma relação entre o A e M.Cp, da relação entre o C mínimo e o C máximo e do arranjo das correntes, ou seja, se é correntes paralelas ou correntes opostas. Tá? A gente não vai precisar demonstrar isso daqui, a gente precisa só nesse momento acreditar que o epsilon ele vai ser função dessas variáveis somente. Tá? Mas isso pode ser demonstrado, tá bom? Então, só recapitulando, né? Nós temos a efetividade, que é definida como Q sobre Q máximo. Q máximo é definido obrigatoriamente como C mínimo vezes ΔT máximo. Não tem erro, certo? E aí, dependendo de quem é de como eu quero escrever o Q, né? Eu posso escrevê-lo como o M.Cp de cada uma das correntes, essa efetividade ela acaba sendo calculada simplesmente por uma relação de temperaturas, de diferenças de temperaturas, o que é bastante conveniente. Tá? Deixa eu só ver aqui o que tem nesse slide a seguir. Tá, é a definição do NTU. Né? Então eu vou, como a gente já está com 14 minutos aqui, eu vou terminar o clipe por aqui e depois a gente continua no próximo com a definição do NTU para fechar o método, certo? Tá?